Estamos voltando com a nossa aula de hoje, falando sobre o movimento renascentista, aquele movimento filosófico, intelectual, artístico que vai ocorrer na Europa Ocidental a partir do século XV. Lembramos que esse movimento faz parte do conjunto de transformações pelas quais a Europa está passando. O movimento renascentista, junto com a reforma protestante, com o mercantilismo, com a formação dos Estados modernos, com o absolutismo, é parte de um conjunto de transformações que a Europa vive em função do desenvolvimento do capitalismo comercial. Esse movimento renascentista, então, ele vai ajudar esta burguesia em ascensão criar uma nova mentalidade para que ocorra o desenvolvimento do comércio, para que ocorra o desenvolvimento do lucro, que é uma necessidade burguesa neste período de florescimento do comércio, nesse período de desenvolvimento das atividades urbanas. Vamos lembrar que nesse contexto das transformações pelas quais a Europa está passando, nós tivemos as grandes navegações e a partir dessas grandes navegações nós vamos ter a colonização europeia da América. Nesse contexto da colonização europeia da América, nós vamos inserir aí o surgimento de toda a colonização do Brasil. Pensando em Brasil, o Brasil surge no contexto do desenvolvimento do capitalismo comercial e nós temos que entender que os primeiros anos da colonização europeia no Brasil estão totalmente ligados aos interesses europeus. Por quê? Basta nós lembrarmos que toda a história do Brasil vai ser dividida em períodos e esses períodos vão se desenvolver, vão se reestruturar de acordo com os interesses do capitalismo europeu. Portanto, vamos lembrar, todo o desenvolvimento colonial do Brasil, desde os seus primórdios, está de acordo com os interesses capitalistas da Europa. Toda a colonização do Brasil insere-se no desenvolvimento do capitalismo europeu a partir do século XV. Pensando em Brasil colônia, nós temos uma divisão histórica clássica que se utiliza para esse Brasil colônia. A história divide o Brasil colônia em período pré-colonial, período colonial. Qual é o período pré-colonial? São os primeiros 30 anos da história do Brasil. Então nós dizemos que de 1500, portanto, século XV, até 1530, portanto, século XVI, o Brasil está vivendo o seu período pré-colonial. Quais as características desse período? Neste período pré-colonial, Portugal não retirou do Brasil um produto específico para a sua lucratividade. Portugal apenas trabalhou no Brasil com o extrativismo vegetal, ou seja, nesse período chamado de pré-colonial, de 1500 a 1530, a economia brasileira caracterizou-se pelo extrativismo do pau-brasil e pela coleta das drogas do sertão. A partir de 1530, Portugal vai fazer uma colonização mais efetiva e nós dizemos então que começa o chamado período colonial, que muitos historiadores cronologicamente determinam que esse período vai de 1530 a 1822. Então, todo o período colonial brasileiro, aonde todas as modificações, todas as estruturas políticas e econômicas que se estabeleceram vão gerar aí uma maior lucratividade para os europeus, para a burguesia e para o Estado metropolitano europeu. Sobre o Brasil colonial de 1530 a 1822, nós iremos falar na próxima aula. Até lá!